Fala, meu povo, chegamos enfim no 10º episódio. 10º episódio do nosso reality. E você se prepara porque nesse episódio de hoje, além de eu revelar algumas coisas importantes para essa galera aqui, que nem ele sabe o que vai rolar, a Josi Meda estará junto comigo nessa noite de hoje, onde a gente vai conduzir um jogo, o jogo dos sonhos. Qual será o arquétipo, o inconsciente que está dominando essa galera aqui do reality? Qual será o arquétipo que domina o Render tipo 8 e a galera tipo 8, a Alexandria tipo 8 e o restante dos tipos 8 do Enneagrama? Qual será o arquétipo que está dominando o Marcelo tipo 5? Qual será o arquétipo que está dominando os tipos 2? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo dos sonhos e vai acontecer aqui ao vivo. Muito aprendizado vai acontecer e vai ser incrível e vai ser maravilhoso. Tá chegando agora, não tá sabendo o que tá acontecendo? Já clica aqui no botão de se inscrever aqui no nosso canal para você ficar conectado com todos os vídeos do nosso canal. Dá o seu joinha, porque aí você ajuda o algoritmo a trazer mais gente para assistir a gente, né, Josi? É isso. Se você acha que olhar para o Enneagrama, olhar para a personalidade já é difícil, imagina olhar para o arquétipo que você está vestindo hoje, porque além da personalidade, asas, flechas, instintos, todos os níveis de consciência, ainda tem um arquétipo que você pode estar vestindo junto com o seu grupo do Enneagrama, junto com o seu perfil de personalidade para sobreviver, para você se colocar na sociedade, se colocar junto com a sua família, e é isso que a gente vai descobrir daqui a pouco. E por que chama jogo dos sonhos? Porque esses arquétipos, segundo Jung, aparece de alguma forma inconsciente nos nossos sonhos. Daqui a pouco imagens vão ser reveladas e você vai falar: eita, não é que eu já vi esse negócio? Esse negócio é meio estranho dentro de mim. O que será que está acontecendo? Mas antes de falar sobre isso, nós estamos aqui em um episódio do nosso reality show de Enneagrama. 5 etapas, onde a última e única etapa lá na frente, apenas 9 pessoas durante 9 dias, um de cada tipo de personalidade do Enneagrama vai estar na casa comigo. Será que algum de vocês estarão na casa comigo? Acho que não, porque eu não ouvi nem a voz deles. Ah, meu Deus do céu! Quero saber quem vai estar comigo no final. Vai ser lindo, vai ser especial. Nós estaremos mergulhando em processos maravilhosos, porque para chegar na 5ª etapa tem a 4ª etapa. A 4ª etapa, apenas 27 dos 34 estarão comigo. Na 3ª etapa, a etapa anterior, todos estarão comigo. Ambas etapas, a 3ª e a 4ª aqui em Serra Negra, e 2 etapas anteriores que acontecem aí de forma online. Se prepare que nas próximas semanas começarão as votações, e você que está assistindo vai votar nas stories do meu Instagram, pontuações para essa galera aqui em cima de atividades que ainda vão acontecer. Falando em atividades, esses caras pálidas que estão aqui, que o Raoni está mostrando, essa galera aqui, tá com 3 desafios essa semana. Tem gente que dormiu, como toda semana, e até agora nem se manifestou. Continua dormindo e não me mandou desafio nenhum. Tem gente mandando mais de um desafio e tá me perguntando se vai ganhar mais pontos por mandar mais desafios. Como só essas pessoas me perguntaram, eu revelei só para elas se ganham mais ou não pontos me mandando mais de um desafio. Elas estão aqui? Uma tá, outra não. Então tá. Então, não vou revelar aqui agora. No momento de assistir esse episódio, elas já souberam se ganharam mais pontos ou não. Agora, o que está mais legal é o desafio 2, que eu pedi, o inimigo invisível. Eu já sei. Cara, o campeão de audiência é o seu Bruno Guido. Você tá ferrado, meu amigo. Você é o que ganhou mais votos. E tem gente aqui que já se entregou e falou: vixe. Seguido pela Heloísa Godoy, que tá ganhando um monte de voto. A Fia abriu o zoião, você viu a Fia abrindo o zoião? Tem outra que tá ganhando bastante voto, que é a Simone. Simone também tá ganhando bastante voto aí. Ferpup já ganhou voto, Vanessa Rosa também tá ganhando bastante voto. Ó, Karina ganhou voto. Luiz, mas aí já fica mais fácil, né? Fernanda Machado ganhou voto, Fernanda Pupi, já falei, a Ângela ganhou voto, até a Paulinha, que quase não aparece, ganhou voto. É por isso que ganhou voto. Então, assim, tá divertido. Se ele não falou seu nome, respira. Sim, se eu não falei seu nome, você ainda não ganhou voto. Ainda não ganhou voto. Só vai ser daqueles que estão dormindo.
E esse é um bom sinal. Vamos ao jogo dos sonhos. A partir do momento que a gente começar o jogo dos sonhos, Jefferson, que está na plateia, você pode controlar o tempo de 1 hora quando a Josi começar, por Jefferson, gentileza? que está na plateia. Pode filmar a plateia ali, por gentileza. Palmas para a plateia. Tem mais plateia, tem muita plateia. Josi, é com você. Qual Bora. a música, Jefferson? Bora lá. Vamos lá, jogo dos sonhos. A gente vai dividir vocês de algumas formas. Aqui tem uma dupla, individual, 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 continua individual, individual, individual. E aqui 2 duplas. Por conta dos traços de personalidade do Enneagrama. Apenas o tipo 8 não vai... Tipo 3 não vai participar desse jogo, porque não tem nenhum representante 3 aqui hoje. É isso. E aí a gente vai descobrir agora, segundo a escolha de vocês, e vocês que vão escolher mesmo, qual o arquétipo que vocês estão vestindo, se for individualmente ou se for em duplas, ok? Escolha o número de 1 a 66 para dupla. Começou, Jefferson. Pode marcar o tempo. 53. 53. Arquétipo do ego. Um número de 50 a 59. 57. 57. Esse não, o do outro lá. Esse deixa aí, é meu. 57, dá lá na mãozinha deles. Pronto, esse. Olha isso. Bem sugestivos os desenhos. Para vocês. Um número Ainda não, né? para você, Simone, de 1 a 49. 22. 22. Arquétipo do heróico, tipo 9, um número de 22 a 28. 25. Ali. Opa, vai escorrer. Isso. 25. 25, pode dar esse daí para Simone. Que bonito, Quente, hein, Simone? São imagens sempre metafóricas, tá? E a Simone tá vestida de planta hoje. Pega isso, Raoni. Ah, vá. Tipo 1, um número de 1 até 49, tirando 22 a 28. Se você escolher 30. Arquétipo da adversidade, tipo 1. Um número de 29 a 35. 23. 29 a 35. Tem que ser dentro desse range. Eita! Ó, vocês tipos 8 vão trabalhar uma energia de escolher. Você, Simone, planta tipo 9, vai trabalhar uma energia de vencer na vida. Você, Andressa, tipo 1, vai trabalhar uma energia de destruir. Já vão sentindo qual é essa energia que abre. Silene, o número de 1 a 49, se escolher entre o deles, eu falo que não dá. 22, já foi. 12. Arquétipo do masculino, tipo 2, masculino. O número de 8 a 14. 7. 8. O povo tá meio tenso, né? 7, 9, 10, 69. O que você falou? 10? 9. Olha. Ó. Chique. Silene nem mexe, né? Tá tipo um Robocop. Respira. Só respira que pode piorar. Respira. Não pira. Ju, o número de 1 a 49. 16. Arquétipo do feminino, tá? Um número de 15 a 21. 20. Arquétipo feminino. Será que vai sair aquela... Ah, vai. Vai, né? Ah, claro que vai. Sempre sai. Vamos lá, Marcelo, de 1 a 49. 44. 44. Opa! Arquétipo da morte e renascimento, tá? O número de 43 a 49. 49.
Deixa eu ver. Elô? 1 a 49? Não, não vai mais. 1 a 42. 36. 36. Arquétipo da jornada. Um número de 36 a 42. 42. Jussara? Um número de 1 a 59. Para as duas, né? É, Vai para as ser um duas. 7. 7. Arquétipo Sugestivo. da fonte. Número de 1 a 7. 7 de novo? Drupa? 1. Pode falar de 1 a 66. 42. 42. Vocês também estarão junto com o tipo 6 no arquétipo da jornada, tá? Um número, qual que é o seu, Elô? 42? Um número de 36 a 41. 41. Agora de uma forma simples e rápida. Olhando para essa imagem, ela começa a trazer informações inconscientes. E vocês estão representando agora esses eneatipos. Toda a galera que está assistindo aqui no nosso canal do YouTube, toda a galera que está como plateia e os participantes do reality. Primeira palavra que vem no seu coração, primeira palavra que vem intuitivo, de onde você encontra alguma coisa que essa figura tem relação com alguma dor do nosso eneatipo. Renner, uma palavra. Família. Família. Alexane? Amor. Amor. Simone? Mãe. Mãe. Andressa? Primeira que vier. Sofrimento. Sofrimento. Se? Tristeza. Tristeza. Ju? Maternidade. Maternidade, está me perguntando? Não, é. É. Marcelo? Exposição. Exposição. Elô? Uma palavra. Primeira que vier. Medo. Medo. Ju e Fer, uma cada uma. Ju. É uma dor. Difícil? Com 7 achar. Pegar umas pessoas. Ah, mas sou 7, porra. Olha pra dor. Sem saída. Sem saída. Fer? Profundeza, pode ser? Pode. É sua. Pode ser o que você quiser. Sandro? Uma queda. Uma queda. Eu achei um pouco sufocante. Sufocante. Ok. Nós estamos fazendo um trabalho de olhar para coisas que estão ocultas dentro do nosso traço de personalidade, e esse é o objetivo quando a Josi trabalha essa técnica nos nossos cursos de terapia holística. Essa técnica ela é trabalhada num curso chamado Sinergia Holística, um curso que a gente tem, que vai acontecer agora esse ano, aqui nesse hotel de 5 dias, e dentro do nosso curso online FTHS, que está dentro da nossa plataforma Universo Meda, a gente tem um módulo de terapia dos sonhos. E muitas das coisas vem interpretando nos sonhos. Se a carta está na tua mão, é porque não é uma coincidência. Uma carta nunca erra o endereço. Deve ter algumas imagens aí que são familiares, positivas ou negativas, assustadoras ou não. A galera aí que está assistindo depois pode olhar, se você é desse tipo de personalidade de quem está aqui dentro, pode ser que tenha uma relação com o que tem aí. Bora começar? Bora lá. Tipo 8, como vai funcionar? Pega o microfone, Renner. Não precisa tremer não, Renner. Número da sua carta, Renner? 57. 57. Nós vamos começar a rodada. Ela tem várias partes, a carta. Tem a imagem central, vão localizando onde está a imagem central, é uma imagem grande. Coloca a sua mão, para você saber por onde a gente vai rodar, virado para você, na sua mão esquerda, abaixo do número. Tem uma primeira imagem? A gente começa por aí. Na segunda rodada, abaixo o dedo, terceira rodada. Lá embaixo, no cantinho, quarta rodada. Central abaixo, quinta rodada. Sexta no segundo número à direita. Sétima no meio, à direita. Oitava acima, à direita. E termina com a central acima, ok? Então a gente vai fazer
essa rodada, mas não vou fazer a carta inteira do tipo 8. Somente imagem central, o Meda faz a intervenção. Somente a primeira imagem esquerda superior, o Meda vai fazendo as intervenções com vocês. Eu leio na íntegra para que não tenha nada da minha contribuição enquanto aprendizado, ok. Mas enquanto minha experiência, não. Senão eu tiro a experiência de vocês, ok? Vamos lá, começando do tipo 8. 57. Imagem central. Para vocês dois, tá? Os dois, tá? O casal se abraça fundindo energias. Criar vínculo, projetar e compartilhar. Relacionamento é crescer juntos. Criamos vínculo com o outro para nos vincularmos a nós mesmos. Busco no outro o que é difícil encontrar dentro de mim. Ao amá-lo, eu sei que eu existo. Sim, eu projeto, desejando coisas não realizáveis e magoando a imagem que fiz de você. Meu comprometimento é com o relacionamento, com você e com a minha integração, ao que nossa relação evoca. Procuro não elogiá-lo e nem culpá-lo, mas afirmar o seu ser como eu afirmo o meu também. Nosso vínculo é de amor e eu aceito o desafio de amar. Comprometa-se com a integração. Pergunte a você mesmo, todos os dias, qual foi o novo elemento evocado na relação que eu integrei? Ou seja, a gente está falando de um 8 que sempre tem desafios de relacionamento. O que você entende disso que a Josi leu para você, Renner? Bom, é bem profundo porque eu geralmente procuro fugir dos relacionamentos. Então essa carta ela veio, eu vou brincar, né? Um soco quântico, né? E quantas vezes eu pego e fujo e só vi o lado material ou a pessoa como objeto. Quando você olha essa imagem central, o que você sente? Mostra pra galera. Eu sinto daí que a família é a força de todos nós. Perfeito. Alexandre? Olhar para essa imagem para mim é muito tranquilo, porque eu vejo muito amor, muita compaixão e muito comprometimento entre essas pessoas. Perfeito. Então, para mim é super tranquilo e eu sei que eu pratico isso no dia a dia, principalmente na família, né, no trabalho e com outras pessoas, e no decorrer dessa semana aqui eu recebi muito feedback sobre o tamanho do meu coração e do meu amor. Então isso para mim é muito tranquilo. Deixa eu checar aqui. Marido? Marido aqui, Roni, marido aqui, Roni. Sorrisão dele. Então essa imagem abre o caminho para vocês entenderem o que vem pela frente. Sim. Então família, amor, o que eu não consigo nas relações, o que já me deram de feedback. Então guarda essa informação. E esse é o arquétipo que veio para vocês trabalharem na noite de hoje. Não só vocês, como todos os 8 que estão assistindo. Tema de relacionamento para os 8. Ótimo. Coincidência. Só. Passa o mic para Simone, por gentileza. 25. 25. Vamos lá. Imagem central, localiza ela. O casal brinda um ao outro e brinda a vida. Afirmar beleza e bem. É para o positivo que nos dirigimos, sentindo o potencial para a expressão vital do que é maravilhoso na vida. Felicidade é satisfazer-se de modo vital. Torne bem-vinda a sua própria riqueza de espírito, enquanto você afirma sua nova vida. Viva entusiasticamente o que está vindo a você nesse momento e nesse instante. Esqueça o que pode sair errado. O que importa é viver os grandes momentos quando eles chegam. Quando a força vital é o seu despertar, celebre. Sua tarefa, Simone, é buscar o que é positivo no seu dia, expressar essa vitalidade e sentido da sua vida para você mesma e para os outros. Força vital pro 9. Vocês estão entendendo isso? Vocês podem rir à vontade, tá? Você viu que já se ferrou, já dá uma risada. Sorriso sério. É que vocês estão tensos que ainda não chegou aí, né? A segunda rodada é mais leve. Só me conta. Tome largar de ser mosca morta. Pois é. Falamos isso hoje aqui no curso, né não? Olha o 9 olhando pra mim. Toma você também, ô Bibigo.
Tamo junto. Ó, tem um outro reality aí que a gente não pode falar o nome, né? Mas que muitos conhecem, que quando a pessoa é planta no reality, ela é mandada embora. Acho que eu não vou usar mais por word. favor. Bora, vai, minha amiga, e aí? Essa carta, assim, só a imagem dela já traz muita informação. Sim. Mesmo sem ler nada, porque é a construção de, assim, é um arco-íris que é construção, é a construção de relacionamentos, é abertura de caminho, Então, assim, vem muita coisa. Eu só tenho que fazer. Exato. E E eu por tenho que que- você vai fazer? E eu tenho que acreditar que eu posso, que eu Ok. consigo. E por que você vai fazer? Porque é minha missão. Ok. Eu tenho que cumprir com aquilo que eu vim fazer e a gente vem para crescer. Lembra da conversa com a Jussara hoje. Para de encher a xícara e começa a compartilhar Sim. para ter É os isso. resultados. A imagem te traz que palavra? Mostra a imagem pra galera. Que palavra a imagem te traz? Que emoção? A primeira palavra que veio quando eu vi a imagem foi conexão. Ok. Eu já me veio direto a informação do meu instinto, né, da necessidade de estar com um a um, mas o que vem também é que assim, eu posso estar, mas eu não preciso ser o outro. Perfeito. Eu Perfeito. tenho condição de fazer escolhas e dessas escolhas fazerem diferença para o outro. Show. Como a gente tem dito a cada episódio, o objetivo que há por trás de tudo isso é sempre ensinar Enneagrama. E eu não tenho dúvida alguma que cada um que está assistindo o que a gente está falando aqui, se você é um 9 do Enneagrama ou faz algum movimento para o 9, seja uma asa, seja uma flecha, ouve esse recado, volta esse vídeo, entende o quanto isso pode mover você em direção à ação e não ficar estagnado, como muitas vezes o 9 acaba ficando. Vamos para um? Bora, qual é o número? 31. 31. Andressa 31, bora. Eita. Eita, ela falou eita. Ela falou eita. Imagem central. Os adversários ferem um ao outro com suas facas. Acidente, prejudicar e cortar. Ferir é quando a integridade é enfraquecida pela ação agressiva. Não evitamos a mágoa. Participamos dela como parte da nossa existência. Aceite a mágoa como um preço que você paga pelos seus valores. Você não está aqui para ganhar sempre ou para ficar segura, mas para caminhar pela vida com todos os seus perigos. Toda mágoa é uma batalha pelo controle. Tentando controlar, acabamos controlados. Ser ferido é também ferir. O que não queremos que seja feito a nós, fazemos aos outros. Portanto, aceite ser magoada e magoar também, como parte do processo de mudança que é viver a sua vida. Eu acho que é bruxaria. Você não acha? Eu Você não. que é bruxona também? Não é bruxaria isso aqui? Eu não tenho dúvida. As cartinhas nunca erram O endereço. o endereço. Como é isso para um padrão 1 numa ira e um movimento de flecha 4 que mostrou aí nessa carta? Traz o microfone mais perto do seu peito. É assustador porque parece mesmo bruxaria, né? E é aquela guerra interna. A imagem aqui é essa guerra interna, autocobrança, o julgamento, auto-julgamento o tempo todo, mesmo quando pra você tá tudo bem. E aí vem a minha voz, né? Ah, você tá fazendo isso? Nossa. Você? Né? Você, mas de novo, né? E aí vem esse movimento de, quando ela pergunta qual é a palavra, sofrimento. 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 O tempo todo isso, né? E o sentimento que tem ainda por trás do sofrimento, algo mais profundo. Mostra pra nós a imagem, pra galera entender o que você tá falando. O que tem ainda por trás do sofrimento? A destruição de tudo isso. Destruição. Ok. É um arquétipo que ele traz essa energia mesmo, de destruir. Eu acredito que todos entenderam o jogo. O jogo é um grande oráculo que está na tua mão, que está trazendo informações arquetípicas, são imagens estranhas, diferentes, esquisitas, como são os sonhos. A gente está falando do mundo onírico. E do mundo dos sonhos,
nós precisamos interpretar as coisas que vêm. Não tenham dúvida nenhuma que quando a gente abre um jogo de cartas, a gente está abrindo um campo de energia. Então, por isso que a carta não erra o endereço e a gente brinca que é bruxaria. É um campo que está rolando aqui agora, nesse momento, com vocês, representando os eneatipos de vocês, representando os participantes aí do jogo. Então, se fizer sentido para alguém que está assistindo também, pega que está na promoção. Tá no combo. O microfone tá aí já não. Ótimo, bora, Vamos lá, garota. qual o número, Si? 9. 9. Imagem central, a águia e a cegonha que lutam em combate mortal. Ataque, empurrar e dominar. Eita. Agressividade é aplicar a energia necessária para atingir um propósito. Muitas coisas na vida nunca acontecem, a não ser que haja um forte empenho para sua manifestação na realidade. Expressar energia com força é concentração e tem o seu lugar pela pura eficácia e prazer que traz. Muitas coisas que poderiam acontecer na vida nunca se realizam por falta de firmeza. Aprenda a usar a energia vigorosa em situações apropriadas para romper barreiras, mas não para oprimir alguém. Você colhe da vida aquilo que você semeia. Portanto, sua tarefa é aplicar a energia onde ela conta em termos dos seus valores e também das suas perspectivas. Alguém lembra da descrição do slide de hoje do 2 sexual? Pois é. O que você está vendo aí? O que você está entendendo aqui pro 2 numa energia sexual? Porque é o que falou a carta. Sobe um pouquinho o microfone aqui. Isso, por É gentileza. assim, o que eu vejo aqui é o meu conflito, eu comigo mesma, quando eu estou gastando energia demais com os outros, e essa energia, ela se esvai porque ela não é verdadeira, e toda vez que eu tento usá-la para mim, eu me perco, e aí eu tento de novo. Então assim, é um ciclo, é uma briga contínua. E você é águia ou cisne? Eu sou o cisne. Eu sou o cisne. E a águia fica águia. me derrubando o tempo todo, e eu tento de novo e de novo. E quando eu vejo, eu tô gastando uma energia vazia para os outros. O que a águia te A representa? doação nunca é verdadeira. Sim. O que a águia representa para você? Minha autossabotagem, E o cisne? meu autocuidado, meu Ok. autoamor. Dentro do arquétipo de animais de poder, a águia representa a conexão com o divino e o cisne a beleza interna. Faz sentido? Total. Mostra pra gente a carta. E vocês que já foram, vai olhando os desenhos que tem lá na esquerda superior e vai rodando. Que lindo. Já vão abrindo Tamo a junto. energia deles. Vamos pro tipo 4, ela respirou fundo, eu vi isso. Número, Ju? Número 20. Imagem central, uma mulher grávida que se contempla no espelho. Fertilidade, plenitude e réplica. Crescimento é a vida saindo de si própria para ser o total. Vemos vida onde a morte chama. Não crescemos apenas pelo amor ao crescimento, mas para satisfazer um propósito. A fertilidade do espírito que acompanha a fertilidade da terra viva. Louvamos a nossa grande mãe, de quem adquirimos nosso ser e para quem o devolvemos, uma substância não mais estimulada por seu ímpeto obrigatório. Portanto, sua tarefa agora é enfocar no que cresce na sua vida e definir quais serão seus próximos comprometimentos com o seu autocrescimento. Yeah! Comemora aqui, Amanda. Pode levantar, pode ir embora já. Pode ir embora já. Cadê o sininho? Cadê Fala o sininho? sério. Ô Ju, eu vou lembrar de uma frase que eu não vou dar ela na íntegra, porque você tratou ela comigo no particular, e um áudio, mas a resposta foi algo mais ou menos assim: pelos meus filhos. E sai essa carta da maternidade e esse propósito. E aí? É realmente isso. É por ordem na casa interna, Sim. Sim. primeiramente. Que é algo, pro tipo 4, é algo muito difícil. Muito difícil. E organizando o interno, o externo fica muito mais fácil de ser organizado.
E aí, eu acredito que não é fazer por eles estando morta. Perfeito. Sim, exato. É fazer por eles estando viva e por um propósito, que é o propósito da minha vida. É saber qual é o propósito da minha vida, o porquê. E assim, é algo que eu sempre me perguntei. Eu falava, gente, mas que é esse raio de propósito que todo mundo fala que tem e eu não tenho? Tenho. E agora eu consigo enxergar isso. É saber que eu só vou conseguir alcançar aquilo que eu quero para mim e para os meus, que é meu marido, meus filhos, Sim. organizando a casa. Exato. E você lembra um momento em que nós fizemos esse movimento aqui, todos vocês vão lembrar, que a gente colocou você no ponto 4, eu ainda estava explicando o movimento das flechas, e você disse, então eu tenho que me organizar na flecha 1. Tá, essa organização é a interna que você acabou de dizer. Eu digo que sim, porque eu sou uma pessoa que se eu não tiver organizada internamente, o meu externo também Perfeito. vira uma bagunça. Isso não é só você, isso é inerente dos tipos 4, o que fica um grande aprendizado para quem está assistindo aqui com a gente. É algo que tem horas que eu falo e a minha mãe e meu marido dão risada de mim, porque eu falo, se eu não sentar e organizar o meu pensamento, organizar aqui, parece que não vai. Aí começa a bagunçar tudo e vai bagunçando, aí vira aquele... Perfeito. Parece que eu vejo um bolo de lixo na frente e aí eu tenho que sair limpando tudo primeiro para depois eu conseguir seguir, senão não vai. E aí na hipersensibilidade do 4, qualquer coisa que acontecer vai explodir. Exatamente. E vai explodir neles, Com que é o seu certeza. grande propósito. Com certeza. O mais legal, né, dentro da constelação é separar tudo que está misturado, senão não tem como cuidar. Exato. Se está misturado, não tem para onde olhar. Isso é muito bacana. Tamo junto, parabéns. Tamo junto. É para bater palma. Seguimos com o tipo 5 do Enneagrama. Número? Meu amigo Marcelo, vai. 49. 49. Imagem central. A trapezista se solta para o próximo contato. Causar, contraste e novidade. Mudar é fazer o que está sendo feito. Vamos de uma coisa para outra. Por que será que as pessoas temem a mudança e o abandono do que têm pelo que não têm? Temerosas de receber algo pior? Tememos a mudança porque nos identificamos com a imagem atual de nós mesmos e reagimos a nos tornarmos algo diferente. Resistir à mudança torna-se mais difícil quando ela chega. Mudamos seguindo a energia, deixando que ela consuma as velhas posturas e as velhas autoimagens. Sua tarefa é participar ativamente no processo de mudança, fazendo os sacrifícios necessários e enaltecendo as novas possibilidades. Eita. Quando vocês vierem pro Resgate Enneagrama, nós vamos explicar uma jornada que acontece por fora da mandala que não tem a ver com os números, com os tipos de personalidade, e sim como uma jornada arquetípica de evolução. Gurdjieff escreveu uma mandala de arquétipos que não tem a ver com os tipos do Enneagrama, que começa lá no ponto 9 e aí vai ponto 1, 2, 3, 4. Quando chega no 4, por isso que a mandala não está fechada ali, você tem que dar um salto em direção ao ponto 5. E o trapézio, para mim, é a melhor metáfora para entender que há um salto de um ponto de algo que eu tenho que deixar para trás para chegar no outro lugar. Deixar algo para trás para chegar no outro lugar tem que mudar. Mudança. E aí, o que você tem para me contar? Traz o microfone mais para perto. Acho que a primeira coisa para mudar e para dar esse salto, você tem que estar leve. Então não dá para levar toda a bagagem. Perfeito. E aí eu acho que o principal receio aqui do tipo 5 do meu eneatipo é justamente abrir mão de quem eu sou, porque aqui eu me conheço, aqui eu tenho segurança. Você tem sua certeza? Eu tenho as minhas certezas, eu entendo do que estou vivendo, mas eu tenho que abrir mão disso para evoluir, para seguir em frente. Ao mesmo tempo, não dá para você abrir mão de tudo e simplesmente partir, né? Você não vai só, sei lá, com a roupa do corpo e vai embora. Mas o difícil aqui, acho que o equilíbrio é entender o que precisa, o que continua e o que tem que deixar, né? Perfeito.
tem uma metáfora interessante da máquina de escrever do jornalista, né? Sim. Foi importante para ir lá na década de 80, década de 90. Agora não serve para mais nada. É só uma relíquia. Então, deixa a máquina lá e vai usar o computador, vai usar o celular, enfim. Vai se modernizar, né? E acho que na vida é isso. Tem muita coisa que já serviu e que precisa ir embora. E aquelas caixas vazias? Era o próximo ponto. Nem toda caixa... Eu ouvi dizer, né, Silene? Eu ouvi dizer. Nem toda caixa tem sua utilidade. Algumas podem ir embora. Morte Algumas. e renascimento. É possível mandar uma selfie de alguma caixa indo pro lixo semana que vem? Fácil. Vou gravar uma story sobre isso. Vamos esperar isso, vamos esperar isso. Vamos esperar. Que sentimento te traz olhando pro trapézio, pra figura? Mostra pra galera aí. Quando eu olhei para a figura, eu não estava nem preocupado ainda com a mulher trocando de trapézio, e sim do rapaz observando. Então ali ele estava pensando no que poderia ser, mas nunca seria porque está lá parado, né? Quem é o rapaz? Então o rapaz é um rapaz de alguns anos para trás aí. Acho que o meu eu de alguns 5, 6 anos para trás. E já a mulher pode ser meu momento agora, me preparando para mais um salto, né? Deixa eu ver a imagem, né? Adorei o biquininho. Fiquei bem, né? Barriguinha seca, não tá? Tamo junto. Mais uma vez eu volto a repetir o quanto a gente vai aprendendo Enneagrama com os exemplos. Esse reality é realmente uma prova social de muita coisa, de ensinar Enneagrama, onde os grandes protagonistas são vocês nessa história, contando um pouquinho das histórias de vocês em cima do que a gente está conduzindo. E fico feliz aí da gente estar juntos nessa jornada. Vamos lá? Vamos lá. Tipo 6 do Enneagrama. 42. 42. Imagem central. O buscador desce pelo outro lado da montanha. Envelhecer, descer e esgotamento. Declínio é perder energia e forma em favor do novo que está por nascer. Podemos seguir com tranquilidade ou protestando durante todo o caminho. É melhor ceder entregando à caridade o que nos será tomado de qualquer maneira. Concentre-se em deixar que a energia te abandone, como se concentrou para construí-la. É impossível perseverar para sempre. Decline dignamente. É certo que você viaje por lugares de limitação e também de mistério. Portanto, deixe para trás aquelas coisas, aquelas pessoas e as atividades que já não são mais apropriadas para uma perda gradual de energia. E eu entendi. Porque o instinto 6 sexual não vai permitir esse declínio. E aí eu vou pra frente e meio que foda-se. E a carta diz, espera, agora tá tudo bem eu declinar e vou sem medo de algumas coisas que talvez já não faz mais sentido. Tá pegando um gancho aqui nessa asa 5 e no que vem na carta 5. Exatamente. Traz isso. Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com isso, com perder a minha energia, perder a minha potência, entendeu? Como pessoa, como empresária, como mãe, como, enfim, todas as pessoas que sou. Então, é por isso que eu disse a palavra medo. E é justamente isso que eu sinto. E hoje, aos meus, vou revelar, 5.9, amedronta falar que eu tô chegando no 6.0 ano que vem, né? Sim. Acabei de completar 59 agora em fevereiro. E aí eu já me perguntei várias vezes, como é que a Heloísa vai continuar com essa energia toda? Porque o que eu sinto? O corpo cansa, sim, a mente cansa, não tem mais a mesma fonte que era de 20, 30 anos atrás. E isso é uma coisa que me amedronta, mas eu já sou consciente que eu preciso ir largando isso e fazendo exatamente aquilo que me dá prazer. Perfeito. E que eu consigo chegar. Talvez seja por isso, ou melhor, é por isso que eu venho pensando na possibilidade de fazer o que eu quero fazer. Que é algo que eu gosto de estudar,
eu gosto. Agora, aquela correria da empresária, que ora é funcionário, é reunião, é advogado, é uma série de coisas, isso chega no final do dia, acabou minha energia para tudo. Perfeito. Então, eu acho que está na hora de eu começar a saber dar meus passos e dar mais valor à minha qualidade de vida. E não tenha dúvida disso, que você já fez esse movimento. Sim. Uma vez que foi feito um movimento no coração, e a gente subiu esse movimento para a cabeça e jogou isso para esse campo das ideias, nós estamos falando de um campo quântico de forma-pensamento. Eu formei o pensamento, essa informação subiu. O universo começa a criar colapsos necessários para que isso aconteça. E você já consegue ver lá na frente. Sim. Os treinamentos, os cursos, os projetos, enquanto aqui a empresa vai ficando autogerenciável e andando, de certa forma, sozinho. Isso é um caminho de evolução gigante para você que está assistindo o IE6 do Enneagrama. E sente no teu coração que você tem um desejo, que você tem um sonho, que você tem uma vontade. Pega essa também, 9, aproveita na flash. Só que você guarda tudo isso em gaveta. Então é possível ir além do medo. Não é só eu estou aprendendo a lidar com o medo. Eu estou fazendo isso com fé e coragem. Exato. Que está lá na ideia santa e na virtude dos 6. Faz Sim. sentido? Muito. O que você sente olhando a figura? Mostra pra gente a figura. A hora que eu olhei a figura, eu me assustei um pouco, Sim. porque eu vi uma pessoa já de idade, saindo de uma caverna. Para mim era uma caverna isso aqui. Ok. E se sentindo sozinha. Perfeito. Mas eu não preciso ter esse medo da solidão, mas sim saber curtir e valorizar a solitude. Perfeito. Estar feliz consigo mesmo. E o Exato. teu sorriso tá congruente com o que você tá falando. A gente tá vendo. Ju, chegamos no tipo 7. Tem um paredão de tipo 7 aí. Paredão não, ainda não é hora de paredão, né? Melhor não. Acho que não, né? Ainda não. Ainda não. Mas... Olha o Bruno como tá aqui. Olha, Luiz. Eita, tá feia a coisa. Vai, Número 7. 7. 7. Imagem central. Um grande festival se concentra no monumento circular. Ah, vá, que tem um festival aí pro 7. Convergência, sentido e espiritual. Sincronicidade acontece quando os acontecimentos internos e externos coincidem num centro comum para nos dar sentido. Uma força minuciosa e luminosa existe na vida de cada pessoa para guiar o seu destino, mesmo quando ela se opõe a ele. Deste modo, ocorrem os acidentes, a sorte extraordinária, os encontros ao acaso e as escolhas, que acabam sendo tão decisivas para as nossas vidas. Mesmo assim, nenhuma dessas magias tem validade se não tivermos consciência delas. A tarefa de vocês é usar a sincronicidade e a escolha para trazer consciência à sua vida. É aquele momento que nós, tipo 7, nos conectamos de verdade com a nossa espiritualidade e percebemos que tudo acontece na hora certa, no tempo certo. Sincronicidade não é o nosso controle de pensamento. É esse fluxo. Como é isso, Ju? Nossa, eu até emociono porque foi isso que eu senti no exercício do mental. Que eu comecei, né? Foi muito forte para mim. E quando veio essa conexão com o divino, eu entendi e senti força. E de início, a luz aqui foi tão forte que eu perdi, vocês falando, a dor. E Perfeito. por conta, né, do presencial, que eu tô nessa energia já. Então, mas agora não é aquele otimismo falso para esconder ou disfarçar. Eu começo a sentir de verdade, assim. E eu me sentia muito presa antes disso tudo acontecer. E agora eu já sinto força. E o propósito, né, que eu vim aqui, que eu vou fazer da vida. E por que emociona? Igual do mental. Quando você falou, eu surpreendi, né? 15 minutos, 20 minutos. Só que eu já tô 6 anos nisso. Então, um tempo atrás eu não tinha saída. E hoje eu tenho...
É isso. É isso. Tamo junto, minha querida. E aí, Fer? Então, para mim foi pegar a carta, como a Ju disse, a gente tem que falar da dor, de uma dor, porque a carta tem uma luz, né? Mas ao mesmo tempo é uma luz lá dentro. E a gente sempre fala aqui que o 7 não quer olhar lá para dentro, não quer sentir essa dor que está lá dentro. E que para mim aqui no encontro, como a Josi falou aí, porque veio a palavra encontro no texto, aqui no encontro eu consegui acessar essa dor. Mas não foi, sentir essa dor, porque né, se o 7 não sente dor, eu senti essa dor. Mas é uma dor que me faz entender a dor dos outros, que é o propósito do 7. Olhar para que os outros, além de olhar para minha, entender que os outros têm dor. E é um equilíbrio do 7 social ainda. Aí, ó. Peguei, Tô entendi. sabendo. E fica muito claro que o propósito, porque além de ter essa luz, tá cheio de pessoinhas lá, né? Ó, com o braço levantado ainda. Então, muito entendendo que a minha missão, sim, é essa. Olhar para mim para poder ajudar os outros a olharem para dor deles. Uma palavra do sentimento que tem agora, Ju? Gratidão. Gratidão e a sua? Eu acho que é iluminação. Assim. Iluminação. Que lindo. Que orgulho desses meus. Eu achei que eles iam dar uma se fuder. É que se fala umas palavras aqui, o nosso amigo YouTube derruba nós na hora. O YouTube é rápido pra isso. Fala, parça. 7 Ainda social. tem 7 para acontecer, né? 41. 41. Imagem central, o buscador que voa em seu sonho. Direção, energia e tempo. Mover já é a própria vida. Parar de se mover é já não ser. Embora haja uma nobre beleza na imobilidade de um cadáver, parece que vemos o ser amado respirando, na esperança de um sinal de vida. Sinta em todo o corpo e mente o êxtase da energia, levando-o adiante. Ande no passo certo e a vida será plena. Fique parado e as coisas podem sacudi-los. Ande rápido demais e perderá a trilha, por ter pressa de ir a lugar nenhum. Mover-se é deixar que a força vital o carregue para onde é o seu destino. Sua tarefa é procurar se ver mais como energia do que como substância nas várias áreas da sua vida. E aí, meu parça, como lida com esse tempo e com tudo isso? Primeira vez que eu olhei para essa imagem aqui, eu já estava com o mental assim, em vários lugares diferentes. E aí, quando você lê isso para mim, ela vai em mais lugares que eu já estava e dobrou a capacidade de amplitude, porque ela revela uma série de coisas aqui que, assim, do ponto de vista filosófico, ele é muito legal, mas do ponto de vista onde a gente está nesse momento, né, é uma descoberta. A imagem pode ser a mãe terra, pode ser a natureza se transformando, pode ser alguém em estado de elevação em espírito, é uma série de coisas, mas, assim, leva a uma reflexão do meu momento, que são escolhas que a gente está fazendo mesmo para o futuro. São decisões que a gente precisa tomar, são coisas que E em profundo tem que ser estado feito. de presença. Totalmente. Isso é fundamental para nós 7. Totalmente. E você, Fê? Quando eu vi a imagem a primeira vez, ela me deu uma certa energia negativa. Eu senti um pouco de sufocamento, realmente. Sim. Mas aí, conforme eu fui ouvindo as palavras e somando com a imagem, me deu... Literalmente, ela tá no ar. Ela tá leve. Mesmo tá com a presa? dor que ainda... Ela tá presa no tempo lá em cima, mas o corpo dela tá solto. E isso me dá exatamente essa sensação. Se eu ficar presa no tempo, que é como tá o cabelo dela ali, eu me sufoco, que é o que eu tava sentindo. Mas se eu trocar o foco e olhar para como ela tá realmente solta, e ela tá até nua, inclusive, o que gera uma certa liberdade de ser, apenas ser, eu consigo enxergar que eu posso ser, como diz o texto, energia, e não mais coisa. E a energia flui. E eu acho que é exatamente isso que em partes eu vim buscar aqui e tô conseguindo. Não Tô tenho muito dúvida feliz. que você está conseguindo e fica um belo aprendizado para nós que somos 7 do Enneagrama, nos colocando em profundo estado de presença. Pausa para a Josi dar um mamar, porque a Mel tá ali. Vamos Vou pegar pausar ela de aqui, não novo. precisa pausar. E aí a gente segue.
Bom, a gente segue agora fazendo um negócio legal. Em volta da carta de vocês tem várias imagens. Por conta do tempo, do nosso episódio e até do trabalho aqui, a Josi vai trazer uma primeira rodada. Então a gente vai fazer uma rodada, fazer leitura de pelo menos uns três imagens subliminares. Essas imagens complementam a imagem principal. Então a Josi vai ler a do 8, vai ler a do 9, vai ler a do 1. E quando terminar, a gente faz um fechamento trazendo o aprendizado que veio. E aí eu trago uns recados finais aqui para esse nosso episódio. Vamos lá. Só vai! Primeira imagem lá em cima à esquerda. Amantes. Sexualidade e força vital. Os amantes se unem em cima da árvore. Amor é um equilíbrio precário dos opostos. Faça amor sintonizado com a natureza. Segundo, amigos. Acha os amigos aí. Amizade e lutas. Os amigos estão lutando. Unidades são feitas para serem rompidas. Mude seus relacionamentos e integre os resultados. Olha para o terceiro, meu senhor. Prostituta. É verdade. Tá lá? Carências, desintegração. A prostituta está parada na esquina. Não é a energia que importa, mas o modo que escolhemos para vivê-la. Observe suas compulsões e descubra contextos curativos para expressar a energia reprimida em vocês. Só ladeira abaixo. Quer fechar já agora? Eu acho que fica mais fresco. Pega o microfone. E aí, que aprendizado fica... Quando ele disser que não vai falar nada, ele vai. Ele vai. Qual o aprendizado que fica para você e os tipos 8? Que nós temos que cultivar a família, porque na primeira imagem, além do casal de amantes, ele tem a árvore da vida. Porque ele mostra que nós todos temos as nossas raízes e que nós devemos honrar as nossas raízes para não entrar em luta entre os amigos e para não cair na vida abandonado, sozinho, pedindo esmola para as demais pessoas. Nossa, gente, que bonito esse tipo 8, né não? Meu Deus do céu. Falar depois vai ser até difícil, hein? Agora vai, minha filha. Faz sua parte aí. O que traz para mim é realmente essa questão da vida na árvore. E eu já estava com essa essa mensagem na cabeça antes de vocês perguntarem, que é realmente a reprodução, é a sequência de vida que eu vejo nisso aqui. A segunda imagem que fala que eles estão brigando, eu não vejo como uma briga. Para mim não aparece uma briga, muito pelo contrário, eu vejo assim, um coração aberto para o outro, uma pessoa que ela está, não sei se dá para vocês verem, ela está com os bracinhos para frente assim, a outra esperando para se receber, então para mim aguardando mesmo um contato de abraço, de reciprocidade, de amor. E no caso da prostituta eu acho que é assim, me remete mais à questão da luxúria. Perfeito. Do tipo 8. Perfeito. Que é justamente levar, não a luxúria representada pela sexualidade ou pelo sexo da prostituta. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo a luxúria no sentido de falta de amor próprio e falta de amor ao próximo, né? Que é justamente a nossa flecha de ir para o 2 e buscar esse amor. Então, assim, continua para mim. Eu falei que na primeira imagem era tranquilo, continua sendo tranquilo para mim, porque eu acho que eu estou num processo de evolução já bem encaminhado, direcionado e principalmente consciente do que eu preciso fazer nessa sequência de vida para mim. Fantástico. Por isso que eu amo essa mulher. Fala. Vocês preparam o discurso, porque ali foi forte. Aumentamos o nível. Você que está assistindo aqui, se liga, porque aumentamos o nível. Passa o dedinho para cima. Bora nas 3 imagens ali do 9. Bora, Simone. Lá em cima, um pintor. Glória e milagres. O pintor pinta o arco-íris no céu. Só existem milagres. Tudo depende de como você olha para as coisas. Portanto, busque aquilo que você pode amar verdadeiramente na sua vida. Segunda imagem, autoajuda. Escolha e realidade. A deficiente abandona sua cadeira de rodas. As possibilidades são sempre maiores que os problemas.
Haja como se a cura estivesse acontecendo nesse exato momento. E amantes, felicidade e cuidar. Intimamente eles compartilham. Amor é o contato com nós mesmos através do outro. Portanto, abra-se neste dia mais do que nunca. Que aprendizado que eu, Simone, ensino para os outros 9 do Enneagrama que estão aprendendo aqui pra gente. Tapas e tapas na cara, né? Assim, é a questão do pintor, e eu já tinha enxergado isso, a questão a vida ela pode ser muito colorida. E só depende da gente pintar. Só depende de mim fazer esse processo ser leve, ser colorido e caminhar. Só então, vai. assim, agora enxergando, né, a deficiente largando a cadeira, porque a princípio o que eu enxerguei era a minha mãe na cadeira. Vem essa coisa assim, eu posso caminhar com as minhas pernas. Perfeito. E é uma caminhada que tem que ser minha. Sozinha, nesse processo de buscar o meu autopreservação e olhar para mim. E eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. E fazer as minhas escolhas genuinamente minhas, que não é para o outro. Pode ser para o outro. Sim. Mas tem que ser um movimento meu para o outro. Não somente porque o outro precisa e eu quero fazer para me encaixar em alguma coisa. É genuíno dentro de você. Sim. É isso. Ninguém vai empurrar essa cadeira, eu que vou dar volume nela. Sim. E nossa, eu já pensei tanta coisa que eu já até esqueci. Tá, e foi tudo ótimo, bem. é como tem que ser. E tenho dito. E é isso, gente. E assim, é tudo muito lindo, porque eu venho... nem todo mundo me conhece, mas tem gente que já vem acompanhando e eu venho num processo que eu percebo quanto eu já evoluí. O quanto ainda tenho mais a fazer. O quanto estar aqui, olhando para cada um de vocês e conseguindo falar o quanto isso é desafiador. Sim. Há tempos atrás eu iria perguntar, e aí, o que eu falo? Com medo de não ser aceita pelo que eu pensava. Perfeito. E hoje, né, ainda mais descobrindo que eu faço assim, dane-se mesmo, né? Dane-se. Tudo bem, se você não gostar, é a sua opinião, eu vou continuar sendo eu. É o momento em que o 9 do Enneagrama se impõe e se impõe de verdade, com coragem. Sim. Lá na flecha 6, com amor na flecha 3. Só vai. É isso. Parabéns. Obrigada. Merece palmas? Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá? Primeira imagem, subindo. Envelhecer e tempo. Carta 31, é isso? O Senhor continua subindo. O tempo fere o que também cura. Fortifique suas fraquezas e enfraqueça os seus excessos. Estupro, violência e dominação. O adversário ataca sua vítima. Forçar os outros faz com que nos tornemos vítimas também. Portanto, entre em contato com a sua ferida interior. E o terceiro, chute. Vulnerabilidade e vitimizar. O dono chuta o animal. O que fazemos aos outros, estamos fazendo a nós mesmos. Se você não quiser magoar os outros, pare de magoar a si mesma. Depois de tanto eita... Eita. Atrás de vixe. Que aprendizado final fica para você e para os tipos 1 que estão ouvindo tudo isso? Olhando essa carta e dentro de toda essa... olhar para isso e ver o que pode mudar em relação à nossa guerra interior. Perfeito. Porque começa uma guerra aqui e essa guerra ela transborda. Sim. Por vezes sutilmente, que para nós não foi isso, acho que não chegou até lá, eu consegui proteger, e não.
porque é tão silencioso que emocionalmente eu estou machucada e no meu silêncio também machuco as pessoas. Esse é o exemplo da ira. É uma raiva gigante, mas ela tá dentro. E aí eu tô me destruindo dentro, não é? Pra quem é um tá entendendo isso. E quando a gente tira essa venda e que a gente chega aqui e fala pode ser diferente, o caminho não é esse. E aí vem não a sobriedade, porque acho que eu estou um pouco longe disso, mas vem um passo com uma claridade melhor. Eu posso flexibilizar sim, isso aqui não precisa me pertencer. Essa voz ela vai existir, só que essa guerra não precisa mais ser de dor, de sofrimento, ela pode ser uma guerra mais leve. É uma guerra interna, sim, mas eu preciso voltar para casa. Fantástico. Parabéns. Tô orgulhoso desse meu povo, Jô. Você não tá, não? Eu tô. Diga. Vamos lá, Silene. Casal. Dominação e entrega. O homem segura a mulher até que ela se entrega. Energia suficiente aplicada ao potencial certo evocará o seu oposto. Use sua energia vigorosa para romper barreiras. Agulha. Penetração e força. A mulher tenta aplicar uma injeção no buscador. Resistimos para controlar onde poderia ser melhor largar. Portanto, afirme-se vivendo o que é evocado. E punho. Romper barreiras e poder. O punho bravo esmurra a parede. Quebrar pode ser necessário para romper barreiras. Portanto, libere a energia agressiva com segurança. E aí, minha querida, me diz. Eu estou nesse processo, né, de autocuidado, de autoamor. Aí quando eu vejo aqui a enfermeira aplicando a injeção com força, é justamente o que eu fiz minha vida inteira. Muitas vezes as pessoas aceitaram ajuda, mas algumas elas não aceitaram e eu ajudei mesmo assim. Eu fui invasiva e eu peguei essa agulha e coloquei... Que é o movimento da adulação. E tasquei na pessoa. Tasquei na pessoa. Então, assim, olhar para isso já não me machuca tanto, porque eu enxergo isso em mim, né? É um processo que eu estou retirando aos poucos, mas, assim, antigamente me assustava muito, me entristecia muito, porque parecia que era eu. Hoje eu olho e falo, eu ainda tenho isso, mas... eu estou mudando, isso está saindo de mim. E eu enxergar verdadeiramente essa estrada que eu tenho que percorrer e aonde que eu vou chegar é muito bonito, que é exatamente este punho quebrando o muro que eu tinha construído de que eu era 2 e eu nasci assim, sabe, Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim. Esse muro quebrado sou eu quebrando para eu poder caminhar nessa estrada de evolução que eu tanto sonhei. É isso. Eu me lembro da live que nós dois fizemos e vocês assistiram, aonde fica claro esse movimento de agora eu olho para mim. Eu lembro da história da penteadeira. Esse é muito especial. Tamo junto. Parabéns, minha querida. E aí, Jô? Vamos ver o que tem aí. Olha só. Super. Olha que fofinho, Marcelo. Ovelhas. Não é fofinho? Eu não sei. Não sei mais nada. Renovação e duplicação. 1000 ovelhas voltam ao pasto. Nosso desejo precisa ser maior que a nossa necessidade de descansar. Equilibre os limites do envelhecimento com práticas vitais. Tumor. Olha o tumor. Desequilíbrio e egocentrismo. Na base do seu crânio cresce um tumor. Crescer só por crescer invalida o objeto. Transponha suas barreiras para um novo modo de vida. E um homem. Evolução e transformação. A serpente se torna um porco que se torna um homem. Evolução é viver de forma que cada perda se transforme num ganho. Quando disser não, diga sim a alguma outra coisa também. Falei que era leve? Eita! Super. Que aprendizado tem para você e para os tipos 4 do Enneagrama que ouvem isso? Eu acho que para nós a questão da evolução,
porque a gente internaliza tudo, né? Sim. O sofrimento, a dor, e ninguém me vê, ninguém me olha, e não precisa que os outros olhem. Basta que a gente faça o movimento de se enxergar, de se observar. E que esse crescimento, ele tem que ser amoroso com a gente, não para o outro. Não é crescer por amor ao outro, desenvolver por amor ao outro, mas sim por mim. Perfeito. Para não ir pro meu na ira, e sim na organização, na disciplina, cuidar de mim, que o 4 precisa, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, então fazer um exercício, fazer algo para mim. E que isso tá tudo bem, que não tem problema. E que não é egoísmo. Não é egoísmo. Exato. Perfeito. Porque existe o egoísmo, ele existe, mas quando ele é despertado na dor, ele é muito pior. Sim. Porque aí a gente se maltrata, né? E não precisa ser assim. Vocês gostaram disso? Eu gostei. Parabéns, parabéns. Vamos ver o que tem ali com o parça Marcelo. Tranquilo também, super. Olha o primeiro, Sandro. Que suave. Espermatozoides. Já é desafiante. Catalisar e vida. Um espermatozoide fertiliza o óvulo enquanto os outros morrem. Misturas do velho criam uma nova vida. Portanto, procure criar novas combinações de coisas. Segunda imagem, bola de demolição. Destruir e poder. A bola de ferro põe abaixo o velho edifício. Quando chegar o momento de acabar com algo, faça-o com determinação. Produza mudanças reais, livrando-se de velhos padrões. E a escada de incêndio. Tomar posse e resgate. O buscador escapa do incêndio. Quando as coisas estão sendo destruídas, destrua com elas. Portanto, afaste-se das situações perigosas já. E aí, meu amigo, que fica para quem é tipo 5? Pedir por autopreservação, se afastar de coisa perigosa é redundância, né? Mas vamos lá. Quando eu olhei aqui para a imagem, a primeira coisa que me veio com relação a espermatozoide, eu não olhei muito na questão de que, né, um venceu e os outros, né, morreram, mas sim de que foi me dado, né, a dádiva da vida, e aí eu preciso honrá-la. Por conta disso, é fundamental viver com intensidade, aproveitar essa oportunidade que eu tive de estar aqui. Olhando o prédio sendo demolido, é uma questão sim de transformação, de deixar para trás o que não serve, acho que eu falei na fala anterior. E o rapaz escapando aqui da escada de incêndio, para mim, ficou muito forte para mim o aprisionamento na mente. Perfeito. Viver dentro da mente e realizar tudo dentro da mente, né? E acho que a frase que eu deixo para quem é 5 aqui é que a gente é capaz de realizar tudo que a gente está imaginando. Para isso tem que ir para a rua e botar para acontecer. Fantástico. O movimento clássico que tu pontuou. Tenho certeza que você está aprendendo muito sobre Enneagrama com a gente. Vamos falar do tipo 6 agora, nas imagens que tem lá na cartinha da Elo. Primeira imagem, Elo, oásis, perda e esperança. O oásis ficou cada vez menor. O único modo de dominar o inevitável é aceitá-lo. Deixe de lado as esperanças e aceite a realidade do que realmente está lhe acontecendo. Paciente, morrer e largar. O paciente de câncer definha. Onde a esperança está presente, a realidade é a verdadeira doença. Portanto, escolha o processo de morte quando ele for inevitável. E cemitério, apegos e inevitabilidade. As lápides se corroem como os cadáveres abaixo delas. Ao rever o passado, a única lição aprendida é praticar a renúncia. Portanto, faça uma seleção e jogue fora todas as coisas que você já não mais precisa. Aceite bem a morte. E aí, minha querida, o que os tipos 6 podem aprender com você? Eita, atrás de bicho, né? Total. Eu acho que você é bruxa mesmo. Eu também.
Não conta pra minha mãe, ela não sabe. Sabe? Você que acha, filho? Bom, é um tipo 6 sexual que enfrenta a vida, mesmo com medo, né? A cartinha tá até Eu tô vendo. Naquela ânsia de alcançar o objetivo ou a meta que colocou na frente. Sim. Porque isso é muito importante para um tipo 6 sexual como eu. E mostrar sempre a força, deitar jamais. Perfeito. Mas eu entendo que eu tenho que aceitar os meus limites hoje, saber da minha capacidade, mas que esses limites não vão me tolir de qual que é a palavra que eu vou usar aqui? Respira fundo e ela vem. Não vão me tolir de conseguir chegar aonde eu quero chegar. Perfeito. Mesmo limitada, mesmo com menos vigor ou com menos força, né? Mas a fé vai continuar e a coragem também. Exato. Acessando o que tem de melhor no mental superior e na virtude do coração. Exato. Parabéns. Estamos juntos, hein? Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E já estamos terminando, hein? Terminando, tem recado final aqui depois que eu quero trazer para vocês. Vamos ouvir aqui esses meus parças 7, né, Josi? É isso, vamos lá. Rosto. Consciência e paradoxo. O mesmo rosto mostra juventude e velhice. Consciência é a capacidade de ver a nossa vida como um todo, a cada momento. Proceda a cada escolha significativa do dia com uma pergunta. Qual é o propósito, o meu propósito aqui? Livro. Essência e vida. Um livro se abre e suas páginas estão em chamas. O melhor compromisso para com o conhecimento é a ação. Portanto, deixe o pensamento de lado e haja. E acidente, mensagem e desequilíbrio. 2 carros colidiram na estrada. O significado dos acidentes não é o porquê eles aconteceram, mas o que eu posso aprender com eles. Portanto, olhe para os seus fracassos com o desejo de ser mais completo. Eita, e aí, Ju? Que aprendizado fica para nós, tipo 7? Eu tinha visto a moça, né, com o rosto como se fosse luz e sombra. E nesse sentido, é que na situação que eu estava vendo só o lado negativo. Perfeito. Mas existe o lado positivo. E o livro, depois que eu consegui ser grata pelo que me aconteceu, que eu vejo no acidente, o acidente de carro como uma doença, eu me fechei, né? Eu fui para o 5, buscar esse conhecimento, e aí eu vejo a fonte como abundância. Sim. E depois de toda essa trajetória, é como se viesse a força, a fé, e eu começo a sentir que a liberdade é possível de novo. Fantástico. É fantástico. Isso. Parabéns. E para você, Ferpup? Então, para mim ali, olhar o rosto, a face, aí quando a Josi me fala que vem da gente olhar porque a gente já viveu, né? Nesse sentido, das transformações que já fez para chegar aqui no nível que a gente está de autoconhecimento com o Enneagrama, que você mesmo disse que não é possível que a gente estando aqui um pouquinho a gente não está para frente. Então me faz visualizar essa jornada. O livro em chamas, sim, o livro é conhecimento para os 5 que, graças a Deus, vamos lá na casinha e buscamos esse conhecimento. Mas as chamas me veio muito sobre o que a gente falou hoje das flechas. Fantástico. Então, tipo, é uma coisa rápida, Elemento que está fogo. pegando fogo. Então, me colocar mais em ação, não é só esse conhecimento. Perfeito. Né? E aí, os acidentes, como eu falei, que eu tinha falado da dor antes, de que o 7 não gosta de olhar para a dor, mas sim, todos esses acidentes que aconteceram foram sim um aprendizado para chegar aonde eu estou hoje. Perfeito.
É Fantástico. isso. Só vamos. Que orgulho desse meu povo. Volta a repetir. Estou gostando demais. Vamos ouvir a cartinha ali do Sandrão 41. E da Fer Machado. O que tem ali? Resposta: flexibilidade e ir com. As árvores se curvam com a ventania. Movemo-nos com a energia e não contra ela. Caso contrário, podemos quebrar. Resista menos e seja mais flexível. Precipitação, descuidado e pressa. O carro veloz voa no penhasco de encontro à destruição. Identificar-se com a energia por amor à energia gera uma falta de fundamento. Portanto, liberte-se de formas mais seguras que a velocidade. E remoinho de água, ansiedade e compulsão. O remoinho faz com que a água volte para si mesma. Andar em círculos pode gerar um vórtice que te engula. Portanto, aquiete-se o suficiente para começar a desembaraçar a sua vida. É incrível como vem a carta certa mesmo. Que aprendizado fica para nós 7? Então, desde a primeira leitura do tipo 8, né, eu venho olhando essa imagem aqui e o que eu vi, assim, por exemplo, no redemoinho, pode também ser a espiral de crescimento, né? Pode ser aquela ascensão que a gente precisa ter. E observando também que a mesma espiral que nos acende é a espiral também que nos derruba. Sim. Quando eu vejo que a ventania, sim, o coqueiro está dobrando a ventania, mas ele está lá, resiliente. Está ali. Então, as dificuldades vão vir. Sim. Né? Vou lá para casa 5, ali eu me restabeleço, já aprendi que é lá que eu cresço, é lá que eu aprendo. Volto para o 7, fico com todo esse otimismo, vou lá para o 1, recupero, faço o que eu tenho que fazer lá e volto para o 7 de novo. E é uma jornada de crescimento. E ainda que tem um carro caindo na pirambeira, eu olho para ele, mas não tem ninguém dentro do carro. Então, quer dizer, é um bem material que se vai. Sim. E vão acontecer isso, vão acontecer coisas assim. Né? E que a gula, às vezes, está aqui, olha, você quer tanta coisa e é um material que cai. Né? Larga isso para lá e vai cuidar do seu espírito, da sua alma, fantástico, do seu propósito. Então, acho que é isso. No meu caso, é isso. Merece palmas? E preparando para encerrar, Fer Machado. Bom, eu ouvindo o que a Josi falou, eu senti isso aqui como um caminho que eu já conheço. E eu tenho estado bem atenta, bem alerta para não fazer isso aqui ou para fazer da maneira correta, por assim dizer. Aqui em cima as árvores estão indo com o vento e é exatamente assim que eu tenho me condicionado a seguir, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou cair exatamente aqui nessa ribanceira, porque eu vou voltar nessa correria, nessa confusão toda, e é aqui que eu vou cair e o resultado está exatamente ali embaixo, na água que eu mesmo me engulo e tudo vira um caos. Então eu enxergo isso aqui como um caminho conhecido, do qual eu estou sempre atenta para não voltar. Fantástico. Obrigada. Ah, que orgulho, que orgulho, que orgulho, que orgulho. É muito lindo, é tudo muito rico e é sempre muito gratificante entender o movimento que a gente está fazendo. Para começar a encerrar esse trabalho, esse nosso episódio 10, quero primeiro agradecer, sempre a minha parceira de jornada, que já conduziu essa galera num processo de constelação, logo vai conduzir outro lá na frente, porque entrou a galera da terceira chamada que vai participar desse processo também. Tudo isso é muito rico quando a gente tende a olhar para as nossas dores e, como vocês já comentaram, o Marcelo comentou isso, o nosso papel é tirar de vocês o melhor de cada um de vocês, extrair de cada um de vocês nas lives, nos exercícios, o que a gente está fazendo. Esse reality realmente está sendo uma oportunidade única. Hoje é terça-feira que você está assistindo esse episódio. Ontem fiz uma live com a Alexânia, amanhã estou fazendo outras lives, aí vem a Simone, vem cada um de vocês. Então vai acompanhando as nossas lives, vai acompanhando as lives dessa galera que cada um está fazendo, eles estão se desafiando, eles estão se tornando cada dia mais seres humanos melhores. E a sua participação aqui, assistindo, deixando o teu comentário, dizendo para quem você está torcendo, porque no final das contas é um jogo, alguém vai ganhar esse negócio, mas está valendo muito mais a pena o caminho
já falei isso em algumas vezes, que a gente está trilhando, do que simplesmente o fato de ganhar, porque se tudo parasse agora, já teria valido a pena. Então é sempre uma honra. É uma honra ter vocês que estão assistindo, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando isso, com todos vocês que estão aqui de alguma forma dando suporte, uma carregando a bebê, outra tomando vinho, o outro ali servindo no monitoramento dos processos. Então, assim, estou muito feliz com tudo isso. Se você está chegando agora e quer saber mais sobre tudo isso, fala com a gente. A gente está numa experiência aqui imersiva de 7 dias chamado Encontro Eneagrama. Próxima turma, o ano que vem. Chama a gente para você estar aqui no Encontro Eneagrama ano que vem. Essa galera vai estar aqui, a grande maioria vai estar aqui com a gente também no Resgate Eneagrama, que é a próxima etapa, e vários deles vão se tornar, inclusive, treinadores em Eneagrama. E você tá junto nessa jornada. Te vejo no episódio 11. Para fechar, 11. Para fechar, essa é aquela hora que o Raul bota as figurinhas, né? Pra fechar, eu vou fazer assim, ó. Eu vou rodar aqui a GoPro pra você dar um tchauzinho aqui pra câmera. Roda aí, roda aí, roda aí, roda aí, roda aí. Vai ficar legal, hein? Vai ficar legal, hein? Queridos, obrigado. Profunda gratidão a todos vocês aí por essa viagem interessante, linda e maravilhosa que tá sendo esse reality do Eneagrama. Beijo no teu coração e até o próximo episódio. Tchau! Não mistura não, vou dar papel pra vocês verem o resto das imagens. Tamo junto, hein? Obrigado. Não vou dar não, obrigado. Foi lindo, é sempre muito especial e muito diferente, né? A gente tá construindo algo muito lindo e muito rico e é uma delícia estar aqui com vocês. Tamo junto. Obrigado a todos. Obrigado. Tira a foto da folha do outro lado.